Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Seabra e será que tem alguma chance do treinador deixar o Cruzeiro, principalmente de um resultado ruim, né, desse próximo compromisso diante do Boca Juniors, porque tem algumas questões que ficou um pouco estranha, principalmente depois daquele áudio que foi vazado do Pedro Lourenço, falando que tinha, né, que colocar os reforços que chegaram para jogar. E aí tem duas situações que eu vejo que poderiam até colaborar para, vamos colocar assim, o Seabra está forçando a colocar jogadores que ainda não estão em condições de serem titulares, justamente depois daquele áudio. Eu vou comentar aqui um pouco com vocês, vai ser um dos assuntos aqui nesse vídeo, falar sobre o Seabra, que eu gosto bastante dele, mas não sei se, sinceramente, se daqui ano que vem vai estar no Cruzeiro. Eu vejo que tem sim muito potencial, mas insistiu em alguns erros, está sendo cobrado pela torcida. O Pedro Lourenço, depois daquele áudio também, vamos colocar assim, não é 100% o maior fã dele. Eu acho que ele ainda fica até o final do ano, com toda certeza, mas pro ano que vem, 100% igual era 5 rodadas atrás, eu diria que não. Vou comentar aqui com vocês, eu já deixo minha opinião, eu gosto do treinador, acho que eu manteria ele sim para os próximos anos, eu vejo um potencial absurdo. Quero falar sobre ele, Caio Jorge ou o Dineno, quem que vai ser titular, inclusive para esse próximo jogo, né, contra o Boca Juniors. E falando em Boca também, tem um jogador que era titular no meio de campo, né, da equipe e foi vendido recentemente, uma notícia boa, porque vai ser um desfalque aí de um atleta importante indo lá para um clube da Arábia Saudita por um valor de mais de 120 milhões de reais, é muita coisa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí que só ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos no YouTube, falta aqui um pouco menos de 220 inscritos no canal, então você está assistindo aqui embaixo, deixe seu like, se inscreve que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então vamos aqui para o giro de notícias e começar falando sobre o Fernando Seabra. Bom, então quem que é esse atleta, né, Gustavo, que foi vendido pelo Boca Juniors, que é esse aqui, ó, Ezequiel Fernandes, meio-campista de 22 anos de idade. Eu já tinha ouvido falar no nome dele, mas eu não estava tão lembrado assim do jogador que vinha sendo titular, né, aqui, ó, nessa temporada já tinha 20 partidas, 2 gols, ano passado 43 jogos, foi muito bem pelo Tigre em 2022 e foi vendido para esse clube aqui, ó, lá da Arábia Saudita por 18 milhões de euros, né? Então mais de 120 milhões de reais. Essa equipe aqui que é conhecida também, né? Eles acabaram de subir da segunda para a primeira divisão, tem um investimento gigante também neles e jogava o Vieto, né? Na temporada passada o Vieto estava por lá, onde conseguiu o acesso da segunda para a primeira divisão. Notícia interessante, né? Pelo menos o atleta que vinha sendo titular não vai enfrentar o Cruzeiro, e aí é um valor bem alto. Se 120 milhões já é muito aqui no Brasil, lá na Argentina é muito mais, é como se fosse uns 240, 250, até por conta da inflação. Até o Vieta aqui, ó, também, se não estiver enganado, está livre no mercado ainda, não assinou ainda com um novo clube, estava por lá no ano passado, na segunda divisão da Arábia. Olha o desempenho dele, né? Marcava 2 gols quase que todo jogo. Deixa aqui embaixo então, se você já tinha ouvido falar ou não desse atleta, que vinha, né, de uma fase bem interessante e rendendo esse valor absurdo. O Boca Juniors que deu uma recuperada recentemente nos últimos jogos, mas teve uma queda de produção. Não é à toa que hoje está na parte de baixo, né, do Campeonato Argentino. Vale lembrar também que o Ezequiel estava por último na seleção argentina jogando, né, as Olimpíadas, que ainda bem que a Argentina não foi campeã, porque pelo amor de Deus, né, já estava ganhando tudo. Vamos falar agora então sobre essa discussão, né? Aqui, ó, só essa matéria aqui, ó, valeu demais a Rádio Tatiaia, que foi onde eu vi, né, a venda do jogador. Essa discussão que tem em relação ao Caio Jorge e o Juan Dineno, que até entra também no assunto do Fernando Seabra. O Caio Jorge que foi titular no duelo contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro, jogou também contra o Botafogo, Juventude e, na minha opinião, é complicado, né? Porque são 5 jogos, mas, cara, eu não consegui ver nada demais, tá, no Caio Jorge. Eu até comentei com um amigo meu que ele é santista, eu falei o seguinte, falei, cara, eu acho que o Caio Jorge não vai dar certo no Cruzeiro. E é muito cedo, né, pra falar isso. Até comentei sobre isso, porque quando ele chegou eu falei, cara, eu gosto muito do Caio Jorge, acho que tem um potencial legal. Mas, nossa, essas últimas partidas deles foram muito ruins, né? E olha que eu sempre sou bem cauteloso em relação a isso, porque o Matheus Pereira mesmo no ano passado para esse ano é um outro jogador. Então eu acho que o Caio Jorge ainda vai ter, sim, uma sequência bacana pelo Cruzeiro e tudo mais, só que não sei se ele vai voltar a ser aquele cara que era no Santos, né? Aqui, ó, na metade da temporada, 8 gols em 28 partidas, nunca foram números absurdos também, né? Mas sempre marcava uma média interessante no Brasileirão. Eu acho que ele vai ser um bom reserva, vamos colocar assim. Vai entregar ali seus 10, 12 gols por ano, a gente precisa de ter um centroavante de reserva, e é muito jovem, né? Só 22 anos, tem um potencial ainda de se valorizar.
Mas, sinceramente, jogo contra o Palmeiras, Juventude, até quando o Cruzeiro ganha, né, e vence o Juventude e o Botafogo, cara, atuações muito discretas, sabe? Não apareceu em momento algum. Eu acho que também é uma forçação, na minha opinião, não dá pra você colocar, por exemplo, o Lautaro e o Caio Jorge, porque parecia que eles estavam jogando os dois lá na frente. Eu, particularmente, prefiro colocar o Dineno centralizado, o Lautaro pelo lado direito, o Barreal na esquerda e o Matheus Pereira. Acho que isso dá muito mais espaço, né, pro time, porque eu acho que não sei qual que foi o jogo que eu não sei se foi contra o Juventude ou contra o Palmeiras, que aí, nossa, ficou uma formação que eu, sinceramente, não gostei nada. E contra o Fortaleza também foi assim. Esse clássico contra o Atlético Mineiro, acho que foi a pior atuação, né, do Caio Jorge. Não é à toa que ele foi substituído na segunda etapa, justamente no início, né, do segundo tempo, porque, nossa, foi uma atuação muito, mas muito discreta. Vale lembrar também que ele tá voltando a jogar, né, porque lá no Frosinone ele estava reserva lá no time da Itália. 22 partidas, apenas 3 gols, então ele já não vinha jogando com frequência. Acredito que ainda está nessa fase de recuperação física, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o desempenho dele lá na Itália. Acho que aqui não vai aparecer. Em 2024 que eu consigo ver pelo histórico nesse ano. Tirando esse jogo, foi a volta dele no Cruzeiro contra o Palmeiras. Ele tinha passado, jogou 71 minutos, entrou 19 minutos por fim. Derrota 5-0 para a Inter de Milão. E aqui também no finalzinho contra Lazio, Sassuolo, entre março e maio, fevereiro também nesse ano. Muito mais também como reserva. Até chegou a ter um bom momento no início de 2024, mas logo depois ficou no banco. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem dos dois é que você prefere? O Caio Jorge ou o Dineno? O Dineno que nesse ano tem então até aqui, né? 18 jogos, 6 gols, tem uma identificação bacana com a torcida também. Aquele gol dele contra o Juventude foi importante, depois de uma lesão que ele ficou afastado por quase 3 meses, né? Desde o dia 11 de abril, voltou dia 24 de julho e marcou esse gol. E aí sempre tem entrado contra o Botafogo, contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro. Só não participou, né, do jogo contra o Palmeiras, mas ele ainda não tinha condições e voltou contra o Juventude. Inclusive, se fosse para esse jogo na Bombonera, eu particularmente prefiro o Juan Dineno, tá? Até porque já teria ali alguns jogadores que são argentinos, isso faz diferença. Então vamos colocar o Dineno, o Lautaro Dias e o Barreal de ponta. Eu acho interessantíssimo. O Matheus Pereira lá na frente, o Lucas Romero tem que ser titular. O Lucas Romero e o Wallace, por exemplo, com mais força, né? E aí o Matheus Henrique uma boa opção para o segundo tempo, pode ser. No lateral direito, William e Zé Ivaldo, né? E o João Marcelo. Tem o Vidalba, mas eu prefiro o João Marcelo para esse jogo. E na lateral esquerda o Marlon, porque defensivamente é bem melhor. Ainda mais um jogo como esse, né? Contra o Boca Juniors, se empatar já está bem interessante. Inclusive, se você quiser apostar nesse próximo duelo, recomendo aqui você ver pela Esportiva VIP, onde vem aqui em campeonato, clubes internacionais, Taça Sul-Americana, tá aqui esse duelo do Cruzeiro e Boca Juniors. Vitória do Cruzeiro fora, pagando 3,45 a cada real apostado. Então, R$5 aqui, por exemplo, uma vitória do Cruzeiro, voltando 17,25. Excelente cotação. Lembrando que o Boca Juniors aparece como favorito, 2,9 no caso a vitória da equipe do Boca. Tem também você poder apostar, quem vai ser o último marcador, por exemplo. Eu acho que, vamos colocar aqui, o último gol do Cruzeiro vai acontecer com o Vidalba, por exemplo, R$21 a cada real apostado. Tem várias as opções, tá, gente? Muitas opções aqui mesmo. O último gol, por exemplo, do Japa, tem muitas alternativas. O Kaique, o Lautaro Dias, 8,40. O Matheus Pereira vai estar aqui também, só que o Barreal, 12. Boa opção, hein? Bem interessante. Para você começar, então, o link da Esportiva VIP vai estar aqui embaixo. Lembrando, a partir de R$1 você pode começar a apostar. Você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, você depositou R$100, você vai ter 200. Depositou 150, vai ter 300. E assim por diante, nesses próximos jogos da Série A e também Libertadores e dos jogos, né, do Cruzeiro Internacional e Cruzeiro e Vitória já estão disponíveis aqui na Esportiva. E bora falar então agora sobre o Seabra, né? Porque então que eu vejo um pessimismo nessas últimas 2 rodadas. Eu não gosto muito de ver assim, porque contra o Botafogo ele era o melhor treinador do mundo e agora não presta. Eu não sou muito desse jeito não, sabe? Eu sempre falei aqui pra vocês, desde quando aquela vitória contra o Vitória, o Botafogo, já falava, ele tem um potencial, eu manteria ele até o final, mas eu tenho certeza que assim que o Cruzeiro entrar numa sequência ruim, ele não vai ter aquelas costas largas para ser mantido no Cruzeiro. Ainda mais depois daquele áudio que foi vazado, o pessoal confirmou então que foi o Pedro Lourenço e tudo mais, e a situação desde então ficou até mais óbvia, né? Porque os reforços que chegaram, Caio Jorge, na minha opinião, é um exemplo claro disso, é bem pior do que as opções que nós temos e tem sido titular. O Lautaro Dias eu gosto muito, o Wallace eu gosto muito também, já trouxe vídeo aqui ontem no canal. A questão deu pra ver claramente que o Caio Jorge, nesse jogo contra o Atlético, não era pra ser titular, não é à toa que ele sai no segundo tempo, né?
E o Wallace também, não que eu não goste dele, eu acho que ele joga muito, mas ele não tinha ainda condições físicas de jogar os 90 minutos. Então, para que colocou ele, né? Não era melhor já ter entrado, por exemplo, com o Lucas Romero e o Matheus Henrique? E eu vejo que tem muito essa pressão justamente por conta daquele áudio, né? Acho que os reforços que chegaram vai ter que jogar. E eu discordo um pouco, porque, igual eu falei, eu não vejo, por exemplo, o Cruzeiro tendo como jogar com o Caio Jorge e o Lautaro Dias ali jogando de segundo atacante, aí tem que forçar o Matheus Pereira pelo lado direito. Nossa, não gosto mesmo. Se não tivesse ainda nesse elenco, né, o Barreal, para dar um respiro pelo lado esquerdo, seria um time completamente apático ali, ó, realmente duro até para sair nas jogadas. Se coloca o Gabriel Veron na ponta esquerda ali, então tá doido, acabou com o time. Então vejo que tá tendo sim essa pressãozinha e tudo mais. E se for eliminado pro Boca Juniors, Gustavo, você acha que demitiria? Olha, eu acho que não, eu particularmente nem demitiria. Acho que ainda está no começo de projeto. O Cruzeiro tem uma obrigação de ganhar a Sul-Americana? Não, até porque não é um torneio importante, né, para a história do clube. Eu queria que o Cruzeiro ganhasse a Sul-Americana, quero muito, mas ser eliminado pro Boca Juniors é normal. Se o Boca Juniors tivesse uma fase terrível e tudo mais, beleza, mas até que deu uma recuperada boa, principalmente nos últimos 2 meses. Eles aproveitaram muito essa janela também, com a chegada de reforços, o Cavani tá voando, mas eu particularmente acho que o Seabra vai conseguir sim, o Cruzeiro, essa classificação, e eu manteria ele também pro ano que vem. Acho que fez um ótimo trabalho, mesmo com um time muito ruim que o Cruzeiro tinha nesse primeiro semestre, acabou de chegar os reforços, né? E aí também tendo essa adaptação de vários jogadores. Pode ser que daqui 5 rodadas o Cruzeiro vença todo mundo, vença o Internacional, vença o Vitória. O Caio Jorge está marcando gols, o Wallace jogando muito bem, o Lautaro Dias jogando junto com o Caio Jorge dando certo. Então esse daí é o futebol, mas eu não gostei muito dessa. Eu acho que o Cruzeiro não precisava, né, ter esse ruído aí externo e tudo mais, de esse áudio que foi vazado, acho que foi um banho de água fria, mas o Pelourinho sabe o que ele vai estar fazendo. É muito melhor ter um dono que fala tudo o que acha do que ter um engravatado lá que não entende nada de futebol e que vai contratar um jogador jovem só para ter o interesse de vender, né? Aí também não gosto muito disso. E vocês, o que tem a dizer sobre isso? Vou deixar o link da Esportiva aqui embaixo, então, para você começar a postar. Série A, Série B, tem até Série C aqui, ó, na Esportiva, muito bacana. O link vai estar aqui embaixo. E nos vemos então aqui numa próxima. Outras sugestões de vídeos estão aqui na tela final. Valeu!